sou Luana aqui do canal Praticando Físio. Gente, eu estou dando início a essa série que são de vídeos mais voltados para o público que está estudando para concurso e residência. Então, a gente vai abordar um pouco sobre esse assunto e ao final vamos responder algumas questões para vocês se familiarizar com o assunto e também para ver como esse assunto ele é cobrado em algumas provas de concurso de residência, tá bom? O assunto de hoje é síndrome da fragilidade. Por que síndrome da fragilidade? Eu vou começar com ele. Porque é um assunto que eu vi pouco por aqui, foi pouco abordado no YouTube, e porque foi um assunto que me trouxe alguma dificuldade durante algumas provas, porque para quem não conhece, acaba confundindo bastante com síndrome da imobilidade, que são coisas diferentes, mas para frente tem que fazer algum vídeo específico sobre imobilidade, tá? Então, para começar aqui, a gente vai falar um pouquinho da fisiopatologia, que é a fisiopatologia da síndrome da fragilidade é estado inflamatório crônico sustentado por um tripé de ações deletérias que afetam vários sistemas, sendo difícil identificar o causador. Então, a gente vai ter alterações na sarcopenia, desregulação neuroendócrina e alterações imunológicas. A fragilidade ela representa um estado inespecífico de risco aumentado de mortalidade de eventos adversos de saúde, como dependência, incapacidade, as quedas e lesões relacionadas às quedas, as doenças agudas, a lenta recuperação de doenças, a hospitalização e a institucionalização de longa permanência. Bom, a gente tem alguns critérios aqui que ele foi muito, foi difundido, né? Foi a princípio falado por Fried, não sei se é a pronúncia correta, mas enfim. Então, a gente tem 5 critérios para poder definir se um idoso ele vai ser frágil, pré-frágil ou se ele não vai ser nada disso, tá? Então, a gente tem a redução da força de preensão palmar, a gente tem uma redução da velocidade de marcha, a gente tem a perda de peso não intencional, então esse indivíduo vai perder peso sem estar fazendo dieta, sem ter mudado o tipo de alimentação. Você vai ter um idoso que ele vai estar referindo sobre fadiga, vai ter aquela sensação de cansaço, e você também vai ter um idoso com uma baixa atividade física baixa. Então, a gente vai passar aqui. Opa, passei demais. Considera-se frágil aquele indivíduo que apresentar 3 ou mais dessas características. Então, se eu tenho 3, 4 ou 5, esse indivíduo vai ser um indivíduo frágil, tá? Se eu tiver uma ou 2 características, esse vai ser um indivíduo pré-frágil. Esse vai ter 2 ou uma dessas características. Então, a gente já fica de olho para tentar prevenir, para não acabar surgindo nenhuma das outras alterações. Então, as manifestações clínicas mais frequentes, de novo, porque é muito importante saber isso. E aí, no final, quando a gente for ver as questões, vocês vão ver por que é importante saber dessas características. As manifestações clínicas mais frequentes na síndrome da fragilidade são perda de peso não intencional, fraqueza muscular, que também a gente citou no começo como fraqueza na força de preensão palmar, fadiga e percepção de exaustão, mesma coisa, anorexia, que é a perda de peso não intencional, inatividade física, que é a atividade física baixa desse idoso, e alterações de marcha, que é a marcha mais lentificada, e equilíbrio. Então, individualmente, cada uma das manifestações clínicas é preditora de uma série de eventos adversos. Tem um quadro mais para o final que ele vai mostrar bem isso para vocês, relacionados com a síndrome da fragilidade, como declínio funcional, institucionalização, quedas e mortes. Baixo desempenho em alguns testes, como testes funcionais de performance, velocidade da marcha, avaliação do equilíbrio estático, medida do tempo para sentar e levantar 5 vezes de uma cadeira, força de preensão palmar, todos esses testes mostram risco independente de declínio funcional futuro, mesmo entre indivíduos funcionalmente dependentes. Então, esses testes vão te ajudar a avaliar se esse idoso está tendo esse declínio funcional, se ele não está tendo, para você conseguir ir corrigindo isso para que ele não chegue num estado de fragilidade.
Então, a fragilidade vai surgir quando a capacidade fisiológica para responder de maneira apropriada a situações estressoras, como exercícios, doenças agudas, elas vão se mostrar ineficientes ou inadequadas. Então, a gente pode lembrar que esses idosos, eles já têm esse declínio, né? Por conta do próprio processo de envelhecimento, que é um processo que acontece normalmente para todo mundo. E aí, qualquer uma dessas características que surgir nesse idoso, ele vai acabar deixando esse idoso muito mais dependente. Então, a síndrome da fragilidade ela pode ser precursora para a incapacidade devido ao aumento do número de quedas. Esse idoso que vai cair muito, ele vai acabar adquirindo uma dependência de outra pessoa, ele vai ter uma hospitalização maior, vai ter um impacto muito negativo na qualidade de vida, pode aumentar também as comorbidades. Um idoso que cai pode adquirir ali uma fratura no fêmur, uma fratura no punho, e aí pode acabar causando a mortalidade também. Então é muito importante identificar antes desse idoso chegar ao estado frágil. Esse é o quadro que eu tinha falado antes. Aqui vocês vão ver, é até legal se vocês quiserem dar um print, mas eu vou disponibilizar por PDF lá no site, tá? Depois eu deixo o link do site aqui. Vocês vão ver que todas as alterações, elas estão relacionadas. Então, se eu tenho queda, eu tenho um déficit de equilíbrio, não sei se está mostrando aqui, ó, déficit de equilíbrio, eu vou ter um aumento de quedas e lesões relacionadas a esse equilíbrio. Então, eu vou ter uma diminuição da minha mobilidade, que vai interferir na minha força, que vai interferir na minha velocidade de marcha. Então, está tudo correlacionado. Então, é importante vocês verem esse slide, se vocês quiserem copiar, enfim, para vocês acabarem assimilando melhor. Enfim, agora a gente chegou na parte das questões. Esse é um assunto bem leve, mas é legal se você tiver até buscando algo relacionado à geriatria, você lê os artigos que tem sobre esses assuntos, porque eles vão te direcionar melhor, te dar características e tópicos que talvez eu não tenha citado aqui. Eu citei mesmo um resuminho para você se sentir preparado para responder depois alguma questão sobre fragilidade, não precisar confundir com imobilidade, igual eu fiz. Bom, aí a gente tem a primeira questão, que pede: diversos estudos buscam descrever um fenótipo para a síndrome da fragilidade. Assinale a alternativa que contempla manifestações clínicas relacionadas a essa síndrome. Então, a gente tem a alternativa A: perda de peso não intencional, força muscular preservada, fadiga, baixo nível de atividade física e velocidade da marcha normal. Então, desses 5 itens, né, que ele citou, porque são 5, né, as manifestações clínicas, 2 delas eu já vi que estão erradas. E eu acho que você também percebeu, que é força muscular preservada. Não, no idoso frágil, ele tem a força muscular, tem uma diminuição dessa força muscular, né? E velocidade da marcha também não, ele tem a lentificação dessa marcha. Então, questão A não está certa. Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês rapidinho. Geralmente, quando eu vou responder questões de prova que é um assunto que eu não domino muito, eu começo procurando coisas que eu acho que não estão de acordo com o assunto. E vou eliminando. E depois que eu elimino todas que eu tenho certeza que não é, aí eu fico com uma ou duas alternativas, eu acabo tentando associar uma resposta com a outra, se você não souber o assunto, mas a ideia é que você estude para isso, né? Então, a alternativa B: presença de 3 ou mais comorbidades. Ok, mas ele está pedindo para mim manifestações clínicas, tá? Mas enfim. Força muscular preservada? História de quedas? Bom, vamos passar para C. Perda de peso não intencional, fadiga, diminuição da força muscular, baixo nível de atividade física e diminuição da velocidade da marcha. Então, a gente tem 5 aí. Vamos para D. Fadiga, dor muscular generalizada, velocidade da marcha, não fala o que, só fala a velocidade da marcha. E força muscular, velocidade da marcha e força muscular preservada. E a E, histórico de queda,
força muscular inalterada, incontinência urinária e velocidade da marcha preservada. Bom, a gente já viu, tá bem claro, essa questão foi bem fácil, porque nós estudamos agora há pouco. E a letra correta é a C. Vamos para a segunda questão. Bom, a fragilidade é definida como uma síndrome clínica na qual o indivíduo apresenta dificuldade em um ou mais domínios funcionais: físico, nutritivo, cognitivo e sensorial. Ou possui 3 ou mais critérios: perda de peso, velocidade lenta da marcha e baixo nível de atividade física. Modificando fatores de risco, pode ser possível postergar o início da fragilidade ou melhorar seu desempenho contínuo. Assinale a alternativa que não representa um fator de risco para fragilidade. A gente não falou de fator de risco, mas a gente falou bem dos critérios desses critérios, né, que é bem descritos, então a gente consegue responder essa tranquilamente, tá? Então, um indivíduo que ele tem uma saúde notavelmente debilitada, que ele tem doenças crônicas, é um fator de risco. Baixa prevalência de sintomas crônicos. C. Tabagismo e alcoolismo. Sim, são fatores de risco para algumas outras doenças crônicas, o que também pode trazer aí alguns malefícios e acabar trazendo esse idoso para um idoso frágil. E D, isolamento social e depressão. Ele está pedindo aqui para mim a alternativa que não representa um fator de risco. Então, a única alternativa que eu vejo aqui que não representa um fator de risco para fragilidade é a baixa prevalência de sintomas crônicos. Se esse idoso ele não tem nenhum sintoma crônico, se ele não tem nenhuma doença crônica, ele dificilmente vai apresentar um daqueles critérios que a gente falou sobre a fragilidade. E é isso, tabagismo e alcoolismo, sim. Isolamento social e depressão, sim. Saúde notavelmente debilitada, sim. Então é bem importante. Se vocês gostaram desse assunto e quiserem pesquisar mais, no PubMed tem vários artigos sobre fragilidade, muito legais. Se você gostou dessa aula também, a primeira aula que eu estou fazendo, eu pretendo fazer mais, deixa um gostei aqui, segue o canal, divulga para os seus amigos, me dá um feedback aí, o que eu preciso melhorar para as próximas aulas, e aí a gente vai conversando. Quem sabe semana que vem eu já trago uma nova aula. Mas é isso mesmo, pessoal. Muito obrigada pela audiência e espero que tenham gostado. Beijo.